Boa noite. Eu quero desejar boas-vindas e agradecer por sua presença aqui conosco. Nós começamos ontem uma jornada de todas as noites, temos um momento especial de adoração ao longo dessa semana. E você é nosso convidado. Eu quero cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Temos aí um bom grupo conectado aqui conosco e nos alegra muito ter a presença de todos vocês nesta noite. Nós teremos um tema muito especial, mas antes eu gostaria de relembrar uma informação que nós lembramos ontem, que é um projeto que está previsto ter início aqui na nossa igreja no próximo sábado, que é a Escola de Evangelismo. Eu não sei se tem uma imagem aqui para colocar na tela. Tem sim. Aqui está. E essa mesma imagem aqui, você, quando sair, você pode, se desejar participar, é só buscar esse folderzinho aqui na recepção, você pode colocar os dados aqui, não tem custo algum, mas é uma oportunidade que você terá de ter um conhecimento técnico sobre a maior das ciências, que é ajudar pessoas a entender o plano da salvação em Jesus Cristo. Então, você é nosso convidado, pode falar com o nosso irmão Luiz Petri, que está na coordenação desta atividade. E nesta noite, irmãos, nós iremos estudar um tema que está baseado no Evangelho e nos mostra mais uma das marcas de Cristo. Então, eu quero convidar você a abrir a Bíblia e vamos começar lendo um texto que está no livro de Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios, se você não está tão familiarizado com a Bíblia, fica bem aí no meio da Bíblia, mais ou menos na metade da Bíblia. Provérbios, de capítulo de número 14, e nós iremos ler o verso de número 21. Provérbios 14, o verso 21. Mantenha a Bíblia aberta e eu não posso deixar de fazer aqui uma nota de gratidão, porque em todos os nossos encontros nós temos uma equipe grande trabalhando nos bastidores. Nós tivemos aqui o pessoal da música, dos instrumentos, a equipe de louvor, a equipe de recepção, o pessoal da mídia, do som, temos o diaconato, que, enfim, é uma equipe que está sempre servindo a igreja e nós queremos agradecer a Deus. E se você não se importar, é uma expressão de reconhecimento nosso em louvor a Deus, aos dons que Ele dá a tanta gente que faz isso de forma desprendida para apoiar a igreja em seu trabalho. Uma salva de palmas para essa gente toda aí, em forma de dizer muito, 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 muito obrigado. Obrigado. Deus seja louvado por isso. Nós iremos então ler o texto, Provérbios 14, o verso 21. Antes, curve a sua fronte e nós iremos orar antes da leitura bíblica. Pai querido, obrigado porque após um dia de jornada de atividades, o Senhor nos dá a oportunidade de nos encontrarmos aqui na sua casa. Tivemos um dia chuvoso aqui em Florianópolis, mas ainda assim o Senhor nos deu condições de vir à tua casa. Nós temos também nesta hora conectados conosco muitas pessoas através do YouTube. E ao abrirmos a tua palavra, nós iremos lê-la. E queremos que o Senhor nos instrua, nos ilumine para termos uma compreensão clara da tua palavra e dos ensinos de Jesus, para termos um entendimento maior do seu amor por nós e por toda a humanidade. Dá-nos a tua bênção, portanto, e que a tua palavra seja uma resposta aos nossos corações nesta hora. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Verso 21 de Provérbios 14, nós lemos assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Desde que o pecado entrou nesse planeta, o sofrimento é parte da história humana. A pobreza também veio como decorrência do pecado. E saibam, queridos irmãos, que em meio a tantos quadros de sofrimento, de limitações, de escassez, tanta penúria que as pessoas enfrentam na vida, é importante nós olharmos sob a ótica da revelação de Deus
Como é que Deus lida com esse flagelo da humanidade, advindo a nossa história em decorrência da realidade do pecado? Então, nessa temática da semana, nós estamos estudando as marcas de Cristo e hoje, especialmente, nós iremos considerar o cuidado pelas pessoas necessitadas, tendo como base esses dois traços do caráter de Deus, compaixão e misericórdia. O texto que nós lemos, o texto de Provérbios, nos lembra que quem despreza o próximo comete pecado, mas é feliz. E como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Deus é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. Certa vez Jesus contou uma parábola, uma das parábolas mais conhecidas da narrativa do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. E ali Deus é retratado como alguém que se importa com o próximo, alguém que realmente entra na história humana para demonstrar compaixão e misericórdia com os que precisam. E o cristianismo, que é a religião de Cristo, a religião por ele fundada, revelou ser uma religião de amor, porque tem como fundamento os ensinos daquele que é o próprio amor. Então, por meio de atos de compaixão e de misericórdia com os pobres, com os necessitados, a igreja exerce uma função nobre nesse planeta que é marcado por esses infortúnios que vitima tantas pessoas ao longo da história, e nós não estamos imunes, porque nenhum de nós está livre de enfrentar qualquer fatalidade. Ontem, os meios de notícias informaram uma tragédia aqui pertinho de nós, esse acidente na BR-101, e a gente percebe quão rápido a vida de uma pessoa pode mudar. O destino de uma vida muda em questão de segundos. Então, neste mundo cheio de tantas surpresas e às vezes indesejáveis, entender que o nosso Deus olha para os seus filhos com graça, com bondade, com compaixão e com misericórdia é deveras confortador. No primeiro século da história cristã, existiu no antigo Império Romano, na cidade de Aragão, um homem chamado Lourenço. Era um piedoso diácono da igreja naquela cidade. Era um homem de um coração extremamente generoso. Um dia, seguindo o processo de perseguição imposto pelos Césares romanos, um oficial do exército chegou à igreja, onde ele cuidava, ele zelava da igreja e disse: traz para fora os tesouros da igreja. Ele entrou na igreja e trouxe algumas pessoas, eram pobres, que ele acolhia na igreja. Ele disse: esses são os tesouros da igreja. Por aquele ato, ele foi lançado vivo numa fogueira. Foi o mártir do cristianismo. Hoje, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, há uma igreja que cuida de um abrigo que leva o nome deste homem, Lourenço. Alguém que realmente se importava com os pobres. E para ele, os pobres eram o tesouro da igreja. Por quê? Porque Deus valoriza todas as pessoas, inclusive os pobres, e por isso ele é lembrado hoje por seu ato de generosidade. E no texto, queridos irmãos, do Evangelho, você pode ir ao texto de Lucas, capítulo de número 4, nós temos ali 2 versos, que é o 18 e o 19, nós temos uma expressão de Jesus relacionado a esse assunto da bondade, da graça, da misericórdia, da compaixão. E eu gostaria que você lesse comigo, se você tem a Bíblia, você que está em casa também pode acessar a sua Bíblia, ou tomar a sua Bíblia, e nos acompanhar. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, Jesus apresenta as suas credenciais desta forma: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos ou cativos e para trazer recuperação da vista aos cegos e para colocar em liberdade os oprimidos.
Esta é a missão de Cristo, esta é uma marca do seu ministério. Ele veio para trazer, nessa era messiânica, como identidade da sua obra, mostrar uma agenda de ações que fazia dele o representante de Deus na terra, não apenas o representante, o próprio Deus na terra, com a missão de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e etc., como nós consideramos ali. Agora, a missão de Cristo pelos pobres foi tão significativa que influenciou a igreja. Como nós vimos no exemplo de Lourenço, quantas pessoas têm dedicado sua vida à obra de... Eu vou pedir a ajuda do pessoal da técnica. Acho que... Ok, muito obrigado. Vamos voltar aqui então. Ok, muito bem. O que teria acontecido se Jesus não tivesse nascido? Teria salvação para os pobres? Certa vez Jesus disse que são bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Que tipo de pobreza é mencionada ali na bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Que não é, alguns acham que ser pobre de espírito é gente de, sei lá, gente desprovido de qualquer traço de dignidade, de personalidade. Mas nessa pergunta, irmãos, nós encontramos algo deveras significativo relacionado à missão de Cristo, a missão daquele que se importa verdadeiramente com a raça humana. E ele entrou na nossa história, não só para mudar a história, mas também, como nós vimos ontem, para mostrar que a vida é valiosa aos olhos de Deus. Ele nasceu para dignificar os pobres. E quem seriam esses, afinal? O sofrimento dos pobres se devia ao fato de que era uma classe que era desprovida de coisas materiais, de bens deste mundo e etc. e tal. Mas Jesus veio, sendo rico, a Bíblia diz, ele se fez pobre por amor de nós. E no capítulo 5 de Lucas, versos 12 a 15, seria importante se você pudesse nos acompanhar ou nos ouvir aqui na leitura da palavra de Deus. Diz o texto assim, versos 12 a 15 do capítulo 5 de Lucas. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. E quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, fique purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirvam de testemunho. Todavia, as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus mantinha-se em silêncio. Vejam, queridos, ele nasceu para dignificar os pobres, e nesse texto nós vemos aqui uma situação drástica da humanidade, uma enfermidade que para aquela época era decreto de morte, era incurável, lepra, bania a pessoa da sociedade. E os pensamentos que as pessoas tinham naquela época é que uma pessoa que vivia com uma enfermidade dessa natureza era alguém que estava sob maldição de Deus. Ninguém se importava com o leproso, nem mesmo a família. Dado o alto contágio da enfermidade, as pessoas eram às vezes espantadas com pedras, com pedradas, para manter-se longe de qualquer outro ser humano. Mas este homem aproxima-se de Cristo num estado de miséria, de pobreza, talvez alguém que tivesse a ter riquezas materiais, mas às vezes a riqueza não resolve nada. Nós somos testemunhas na pandemia de pessoas com muito dinheiro que não tinha ar para respirar. E aqui estava um homem que não tinha o que fazer por ele. Então, no seu desespero, ele procura Jesus e clama por cura. Mas o que é significativo neste verso, nessa história, é que Jesus não apenas o cura, ele estende a mão e o toca. Quebrando todo o protocolo,
das leis sanitárias, Jesus mostrou que se importava com aquela pobre pessoa. Há algum tempo eu ouvi uma música que falava, a letra era mais ou menos assim, me veio agora em mente: o seu amor rompe todas as barreiras, o seu amor toca quem ninguém quer mais tocar. O seu amor, Jesus, vai muito além do que eu possa imaginar. E aqui nós temos, queridos, uma evidência desse amor, Jesus tocando em alguém intocável. E às vezes, em algum momento da vida, a Bíblia usa a lepra como símbolo do pecado. Às vezes nós incorremos em erros, nós pecamos, e às vezes nossas falhas e faltas são tão hediondas que nós sentimos nojo de nós mesmos. Eu não sei se você já se sentiu assim. Mesmo quando nós nos sentimos desta forma, Deus se importa conosco. Ele toca quem ninguém quer mais tocar. Esta é uma evidência do amor de Deus por nós. Aquele homem sofria, mas Deus não o rejeitou. Quem eram os pobres? Toda pessoa que carecia de atenção. Há aqueles que são pobres porque não têm bens materiais, mas há pessoas que têm tanto e também elas são carentes de muita coisa, carentes de afeto, de atenção, de paz. Hoje eu atendi uma ligação de uma mulher que é da alta sociedade aqui da cidade. Tive um contato com ela casualmente aqui, e ela num desespero, pensando em se matar. E disse, tomei tanto de remédio, e pude orar com ela, e Deus colocou paz no coração dela. Eu espero que ela venha em alguma dessas noites aqui ainda. Vejam, queridos, quem são os pobres? Todo aquele que carece da graça, carece de uma palavra de esperança, carece do alívio, do perdão, são objetos do amor de Deus, não importa a sua condição social. Assim, queridos, a palavra de Deus nos ajuda a lembrar que os que são mencionados ali como pobres são esses que não enxergam, aqueles que têm limitações, os leprosos, os deficientes auditivos, enfim, todos esses a palavra de Deus classifica nesse, vou chamar de pacote de pobres. E nem às vezes é uma questão apenas física, mas às vezes a palavra de Deus também usa essa referência a realidades espirituais, aqueles que têm os olhos, mas não conseguem enxergar as coisas espirituais. Tem tantas outras limitações, Jesus se compadece de todos, mas aqueles que também são desprovidos das coisas deste mundo, que vivem com tanta dificuldade, são alvos do amor de Deus. Então, para nós que vivemos no contexto das misérias e mazelas deste mundo, às vezes passamos num bairro de edifícios nobres e do lado uma cena de pobreza extrema. Às vezes passamos num restaurante que joga centenas de quilos de alimento fora, no lixo toda noite ou todo dia, e do mesmo lado alguém virando latões de lixo tentando encontrar alguma coisa para comer. Este é o quadro do mundo, mas o nosso Deus não é indiferente a essa situação. Jesus, em seu ministério, mostrou que Deus se compadece com os necessitados, e a igreja de Cristo também deve ser tomada ou motivada por esse mesmo espírito de amor e compaixão com os necessitados. O Salvador revelou o amor divino ao tocar o intocável, e Ele revela também o seu amor hoje, tocando aqueles que a sociedade não quer tocar. Sim, queridos irmãos, esta é uma realidade da palavra, da história, que tem esse amparo na palavra de Deus. As atitudes de Jesus foram tão impactantes. Este homem, considerado como um santo pela Igreja Católica, que é Francisco de Assis, um homem rico, deixou toda a sua vida opulenta para converter-se ao Senhor, e ele organizou uma ordem de
pessoas que se dedicam a servir ao próximo. E é interessante, este é o exemplo de Cristo, essa foi uma marca de Cristo que impulsionou muita gente ao longo da história a se compadecer pelos que necessitam. E hoje este amor também se estende a nós, porque a palavra nos diz que Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. E se Jesus não tivesse nascido, nós não conheceríamos esse exemplo de compaixão, nós não conheceríamos esse exemplo de misericórdia, nós não conheceríamos a sua disposição de acolher aos necessitados, aos pobres, de alimentar os famintos, de vestir os nus, de levar esperança aos que estão em desespero. E saibam, queridos, este mesmo Deus, hoje, se interessa por nós. É alguém que está buscando ouvir o clamor de quem está em desespero, em angústia, talvez lutando com uma depressão profunda. E se nenhum ouvido humano é capaz de ouvir você, Deus está atento ao seu clamor, à sua oração. Você não foi esquecido por Ele. Sabe que a Bíblia diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Eu já tive a oportunidade de ver mães que o filho está demorando a acordar para mamar e o leite do seio começa a jorrar. As que são mães aqui talvez já experimentaram isso. Não tem como esquecer que tem um filho para amamentar. Mas Deus diz assim: ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de você. Esta é uma afirmação de acolhimento do nosso Deus às pessoas necessitadas. Jesus nasceu para dar o exemplo de acolhimento àqueles que necessitam de ajuda, mas mais do que dar exemplo, queridos, Jesus veio a este mundo também, além de dar o exemplo, Ele veio nos mostrar em atitudes como Deus lida com a nossa realidade. Veja, esse texto ele é bastante significativo, eu vou convidar você a ler comigo, que é o capítulo 8 de Lucas, e esses versos que são informados ali, 26 a 34. Lucas capítulo 8, está escrito assim: navegavam para a região dos Gesarenos, ou Gerazenos, que ficava do outro lado do lago da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, veio ao encontro dele um homem possesso pelo demônio, aquele homem morava ali naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas morava nos sepulcros. E quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregues aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes, era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Eram muitos demônios que tinham entrado naquele homem, e imediatamente imploravam para que não os mandasse embora. Uma grande manada de porcos estava pastando naquelas colinas, e os demônios imploraram a Jesus para que lhes permitisse entrar nos porcos, e Jesus deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e entraram e contaram esses fatos nas cidades e no campo. O que nós temos aqui é um exemplo de acolhimento da parte de Cristo a alguém que a sociedade tinha medo, desprezava, porque era um homem que causava realmente espanto e terror. Esse homem, atraído pelo amor de Jesus, prostrou-se aos seus pés
para clamar misericórdia, quando subitamente foi tomado de possessão pelo espírito maligno. E não foi o homem que falou, foi o espírito maligno. Todavia, Jesus enxergava naquele cenário um coração que precisava de cura, uma mente que precisava de paz. E ele repreendeu o inimigo, expulsou os demônios e deu liberdade àquele homem. A história diz que os demônios pediram para entrar nos porcos, e para Deus o importante não são as coisas materiais, é a vida humana. Se houve prejuízo ali, houve lucro na vida restaurada de um ser humano. Queridos, este é o sentimento do coração de Deus quando olha para você. Qual é a sua necessidade? Para Ele, o mais importante é você ter os seus problemas resolvidos. Assim, Jesus demonstrou que tem compaixão até mesmo das pessoas que estão sob possessão do maligno. E este mundo não é diferente na atualidade. Quantos jazem hoje como escravos de Satanás? Filosofias, conceitos, e às vezes até de fato guiados pelo espírito maligno, mas ainda assim Deus ama esses também, como amou aquele homem e o libertou das prisões do mal. Ele acolheu quem a sociedade não acolhia por medo, por espanto. Meus queridos irmãos, esta é uma das marcas de Cristo: amor, compaixão, misericórdia. E essa misericórdia, esta graça, Ele estende a você também. É importante dizer que Jesus dá o exemplo de uma vida cheia de significado em favor daqueles que precisam. Mas mais do que dar o exemplo, Jesus dá o poder para quem quer viver uma vida conforme o ideal de Deus. Se você quer viver uma vida de demonstração de amor, de misericórdia, de graça, fazendo a diferença onde você vive, como representante de Cristo, Ele também concede esta graça, esse poder. Não apenas o exemplo, mas também a graça e o poder para fazer o que precisa ser feito. Quando nós olhamos na história da Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz a narrativa dos atos de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um médico que escreveu o Evangelho, o terceiro Evangelho e também o livro de Atos. E é interessante no livro de Atos, o que nós podemos aprender, é que houve uma continuidade da obra de Cristo. O mesmo ministério que Ele fez de amor, de compaixão, era vivido pela igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Porque eles aprenderam do exemplo de Cristo e eles viviam o exemplo de Cristo. E saibam, queridos, neste mundo marcado pelo ódio, pela miséria, por tantas necessidades, Jesus deseja que a sua igreja cumpra ou continue esta obra que Ele fez. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas bombardearam pesadamente a Alemanha para enfraquecer a resistência nazista e, finalmente, por fim aos horrores do nazismo. A cidade de Frankfurt foi pesadamente bombardeada. E dentre os edifícios atingidos pelas bombas estava uma igreja. E naquela igreja tinha uma estátua de Cristo. Era uma igreja talvez luterana. A igreja luterana não adotava imagem, a igreja católica tinha as imagens. E depois que passou o conflito, a igreja, os que restaram da igreja, os membros da igreja se reuniram para reconstruir a igreja. E chegaram a uma conclusão: vamos fazer tudo como era original. E reergueram a igreja, repararam o que tinha para reparar e chegaram onde estava a estátua. Eles conseguiram recuperar a estátua, mas não encontraram as mãos da estátua. E disseram: o que fazer? Nós decidimos que não iríamos
fazer nada diferente do que era. Então, alguém deu a ideia, vamos colocar um cartaz, Jesus só tem as nossas mãos. A mensagem é, num mundo marcado pelo ódio, pela indiferença, no mundo de miséria, Jesus tem as nossas mãos. Através de nós, através de você, a misericórdia de Deus pode se estender a alguém. Quando você para ouvir alguém, quando você para convidar alguém para ouvir o Evangelho, quando você para orar por alguém, para ajudar alguém, as mãos de Cristo estão agindo por meio de alguém, que é você. Sim, queridos, a igreja cristã foi a continuidade do ministério de Cristo. E hoje não é diferente. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos conhecido a compaixão, a misericórdia, o perdão. Mas graças a Deus, Ele entrou na nossa história. O Verbo, que é o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós para mostrar como Deus é. Mas mais do que mostrar, Ele veio para nos alcançar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Portanto, queridos, Jesus nos concede oportunidade de uma nova vida a todos. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 8, versos 43 ao 48. Me acompanhem, por favor, na leitura desses versos. Diz assim, capítulo 8 de Lucas, 43 a 48. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara todo o dinheiro que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou-lhe a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera ao seu redor e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus disse a ela, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Interessante, nós mencionamos esse texto na mensagem de ontem. Eu gostaria de usá-lo como ilustração dessa realidade que nós lemos aqui, que nós estamos trabalhando hoje, porque também nós falamos antes daquele que procurou Jesus para ser curado, e Jesus o curou e disse, não conte a ninguém. Vá ao sacerdote, aquele leproso, vá ao sacerdote e apresente-se a ele. Ele já estava curado, por que tinha que ir ao sacerdote? A mesma coisa, essa mulher já estava curada, por que é que Jesus queria colocá-la em evidência diante da multidão? Porque quando Deus cura, não é só da enfermidade física, é também das enfermidades emocionais, das enfermidades espirituais também. A cura que Ele oferece é completa. E a pergunta que se faz hoje, querido irmão, querida irmã, é, de que é que eu preciso ser curado? Algum sentimento de culpa que te atormenta? Alguma enfermidade física? Alguma mágoa que você não consegue superar? Qual é a sua necessidade de cura? Ele toca quem ninguém quer mais tocar. Ele permite também que as pessoas o toquem. E nesta noite nós temos a oportunidade de nos aproximar de Cristo Jesus para obter a oportunidade de uma nova vida. Assim como aquela mulher que Jesus curou da sua enfermidade, que havia consumido parte da sua vida e todos os seus bens. Ele também oferece a você uma nova vida, uma oportunidade de um capítulo novo na sua história. A pobreza sempre existiu na terra. E a igreja, como representante de Cristo, e aqui eu vou me referir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual nós pertencemos, exerce um trabalho buscando o exemplo de Cristo. Nós temos a ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recurso Assistencial, que é uma agência humanitária presente nas catástrofes desse planeta, está hoje presente, eu não posso precisar,
mas em mais de 180 países. Um deles, o mais fechado do planeta, Coreia do Norte. Nós temos lá a representação adventista através da ADRA, dessa agência humanitária. Nós temos também, em cada uma de nossas igrejas, a Ação Solidária Adventista. Aqui é liderada pela nossa irmã Angelita, faz um trabalho extraordinário de serviço humanitário em prol dos necessitados. Nós temos, por exemplo, o Mutirão de Natal e tantos outros. Nós temos asilos, orfanatos, nós temos tantos outros lugares de ajudar os necessitados. Mas saibam, queridos, esta obra coletiva não substitui a nossa obra pessoal. É importante você ser motivado pelo exemplo de Cristo e ter compaixão pelos necessitados. A igreja faz o que pode, mas nós também podemos fazer alguma coisa para ajudar os carentes, os que precisam, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Por isso, eu quero convidá-lo a refletir, concluindo essa adoração a Deus nesta noite, com essa reflexão: como seria o mundo se Jesus não tivesse entrado na nossa história? Quem seria o nosso referencial de misericórdia? Porque na antiguidade a impiedade prevalecia, e hoje é tão diferente. Não fosse a religião de Cristo, como seria esse mundo? Qual foi outro grande líder que teve tanta compaixão, ao ponto de sendo rico, se fazer pobre para salvar os próprios pobres e dar a vida por eles? Sim, queridos, o exemplo de Cristo é nossa referência, e seria assustador se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse entrado na nossa história. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele mudou a história, mas ele também quer mudar a nossa vida. O que é que precisa mudar na minha existência? Você pode ter tentado tantas coisas e talvez não conseguiu o que você buscava. Eu quero encorajar você a ir a Jesus, dispor-se a aceitá-lo. Desejaria você dizer: Senhor, eu quero segui-lo. Eu quero que o Senhor me torne também um instrumento para ajudar outras vidas a experimentar a mesma graça que eu recebo de Ti. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua experiência com Deus, mas nesta noite eu gostaria que você refletisse, e além de refletir, que você reagisse à oportunidade que Deus coloca diante de você. Estaria você disposto a buscar seguir o exemplo de Cristo na prática? Eu vou convidar o Paulo, que irá cantar novamente, e após a música que o Paulo cantar, eu gostaria de orar por você. Se você deseja publicamente declarar: Senhor, eu já sigo ao Senhor, mas eu quero renovar o meu compromisso. E se eventualmente você ainda não segue a Jesus de fato, de verdade, que tal você nessa noite dizer: Senhor, eu quero conhecer mais sobre esse plano nas Escrituras, na Bíblia, para eu também imitar esse exemplo e permitir que este exemplo passe por minha vida para alcançar outras vidas, para que a misericórdia, a compaixão possa continuar existindo nesse planeta com base no exemplo de Cristo Jesus. O Paulo vai cantar, e se você desejar, fique em pé enquanto ele estiver cantando, e ao final nós oraremos juntos pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida.